não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Feche os seus olhos. Graças te damos, amado Deus e Pai, pela tua palavra que foi lida neste momento. Porque a tua palavra, Deus, é espírito e é vida. E ela é apta, Senhor, para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho da justiça, o caminho que agrada ao Senhor. Por isso, Pai, pedimos que teu Espírito Santo venha agora ungir os nossos ouvidos, abrir nosso entendimento, para que tenhamos uma compreensão clara da tua palavra, da tua vontade e do teu querer para as nossas vidas, individualmente, como membros do corpo de Cristo e como corpo de Cristo nessa cidade, no nome de Jesus, amém? Regenerados para a santidade, temor e amor é o tema da nossa mensagem. O versículo 13 começa dizendo, por isto, ou seja, ele está se referindo às riquezas da salvação, a herança dos salvos, a herança que recebemos em Cristo Jesus, que foi descrita nessa primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 5, e aqui nos ensina que nós fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fomos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, que não murcha, que não se estraga, que não se extingue, que não se altera. E ela foi reservada para aqueles que creem, e que são guardados pelo poder de Deus para a salvação já preparada a revelar-se no último tempo. Gente, eu estou recapitulando aquilo que nós pregamos há cerca de um mês atrás, quando falamos a respeito das riquezas da salvação, para que hoje pudéssemos concluir este primeiro capítulo de 1 Pedro. E recapitulando para aqueles que não estavam presentes no mês passado, quando falamos acerca disso, a salvação é um processo de regeneração realizado pelo Espírito Santo, transformando a mente, transformando o coração, transformando a nossa vontade, a vontade daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é a regeneração que o apóstolo Pedro está falando. E a seguir dos versículos 6 a 9, ele nos ensina que nós devemos suportar com alegria as provações,
que muitas vezes nós como cristãos somos contristados, somos provados, mas sabendo que uma vez confirmado o valor da nossa fé, isso se transformará em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E principalmente, alcançando o fim da nossa fé, que é o que diz ali no versículo, a salvação da nossa alma. E dos versículos 10 a 12 ele continua discorrendo, dizendo que ao longo da história, Deus foi preparando a vinda do Messias. Tudo que foi ensinado, tudo que foi escrito, tudo que foi dado aos profetas, foi para que culminasse em Jesus Cristo. Acerca da sua vinda, de como seriam os acontecimentos que o precederiam, para que quando ele viesse, não tivéssemos dúvida acerca de quem era. Onde nós deveríamos depositar a nossa fé. Foi revelado acerca daquilo que ele faria e das glórias que o seguiriam após a sua ressurreição. Tudo conduzido e orientado pelo Espírito Santo de Deus. E assim Deus trabalhou a história para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E para afirmar e reafirmar que a salvação é o grande benefício do Evangelho. O pastor hoje na ministração dos dízimos falou acerca de muitas coisas que nós recebemos, de tantas graças que recebemos de Deus. Mas querido, acima de tudo e acima de qualquer coisa que tenhamos recebido do Senhor, seja cura, seja libertação, seja provisão, não importa, acima de tudo isto, o grande benefício do Evangelho é a salvação da nossa alma, aleluia. E por isso, o apóstolo Pedro começa a discorrer a partir do versículo 13, algumas atitudes que nós como cristãos devemos ter, alguns princípios que devemos seguir. E ele começa dizendo, ali no versículo 13, que nós fomos regenerados para a santidade. Vou ler novamente até o versículo 16. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios é o contrário de embriagado, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, em todas as vossas atitudes. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Pedro então ensina que devemos cingir o nosso entendimento, ou seja, preparar a nossa compreensão acerca da salvação. O que isso implica na nossa vida diária? Seja, tendo discernimento do corpo de Cristo, nós como igreja do Senhor, sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E hoje nós teremos a ceia do Senhor, e lembrando as palavras do apóstolo Paulo, como ele nos advertiu acerca do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, ou seja, não tendo discernimento do corpo, não tendo discernimento das suas atitudes, do seu testemunho, da sua vida, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso nós devemos estar então sóbrios, não podemos estar embriagados, enebrecidos ou confusos, não, nós temos que estar sóbrios, atentos, entendendo, compreendendo o significado de tudo isso, o significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o significado da nossa regeneração em Cristo Jesus, do novo nascimento. Esta é uma advertência para que mesmo depois de termos conhecido a Jesus Cristo, não sejamos enredados pelos cuidados do mundo, como diz aqui, pelas fascinações da riqueza, e sem perceber, nos tornemos então embriagados com essas coisas. É mais ou menos como aquela citação de Jesus da boa semente que caiu entre os espinhos. Veja, é uma semente boa, porque ela caiu na terra,
ela recebeu a palavra, criaram-se raízes, essa planta cresceu, mas quando ela começou a desenvolver, ela foi cercada por espinhos, e mesmo sendo uma planta com raiz, que cresceu, ela não gerou fruto, se tornou estéril. E não vamos entrar nos detalhes de que Jesus fala acerca dos ramos estéreis. Dos ramos estéreis. Quando a gente lê a palavra de Deus, te convido até a abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É umas poucas páginas antes de 1 Pedro. E se você não quiser abrir, acompanhe atentamente a leitura. Diz assim, versículo 9: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, em muitos desejos, muitas vontades insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. É por isso então que Pedro nos orienta a ficarmos com a nossa mente aguçada, preparada, nossa mente alerta, pois a nossa mente será sempre o principal alvo do inimigo, querendo implantar em nós vontades e desejos que fogem dos planos e propósitos do Senhor. Temos que tomar cuidado com isso. Portanto, se nós nos mantivermos obedientes, queridos, à palavra do Senhor, o Senhor mesmo nos dará escape, diz a palavra. Ele nos dará a força para vencermos o pecado e não cairmos em tentação, porque não há tentação que não possamos resistir, porque o Senhor proverá livramento, diz a palavra do Senhor. Por isso, quando caímos na tentação, nós caímos pela nossa própria vontade. Nós caímos pela nossa própria negligência. Nós caímos pela nossa própria falta de fidelidade para com o Senhor. Porque o Senhor não nos dá a tentação que não possamos suportar. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Podemos ser tentados. E isso acontece. Já vimos na outra vez. Mas o Senhor nos dá livramento quando nos apegamos a Ele. Deus não nos submete a um jugo que nós não possamos suportar. E nós temos que ter convicção e firmeza e andar no Espírito como Paulo nos ensina. E quando o Senhor nos diz aqui, sede santos porque eu sou santo, Ele não está falando de uma santidade transcendental, perfeita, como a do próprio Senhor. Não, meus queridos. Ele está falando aqui acerca do nosso procedimento, está falando para buscarmos no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, o padrão de vida, aquele em que nós nos espelhamos, aquele em quem nós buscamos o exemplo, para que a santidade seja prática na nossa vida, nas coisas do nosso dia a dia, em obediência à palavra do Senhor, ou seja, fugindo das paixões daqueles que não conhecem o Senhor. Isso ficou para trás. Não, temos que ser sóbrios e vigilantes. Então é santidade no nosso dia a dia, é santidade na tua vida conjugal, é santidade no teu ato conjugal, é santidade em tudo, é santidade nos teus relacionamentos, é santidade com os teus filhos, é santidade nos teus negócios, é santidade no teu esporte, no teu hobby, ou o que você vier a fazer. Você poderá honrar e glorificar ao Senhor em tudo, sabendo que não está desagradando o Senhor em nada. É dessa santidade que o apóstolo está nos falando aqui na palavra do Senhor. Nós não podemos andar segundo o curso desse mundo, meu querido. Porque segundo o curso desse mundo andam os filhos da desobediência, diz a palavra lá em Efésios. E você não é isso. Você é filho de Deus, como está escrito aqui. Continuando então. Regenerados então, primeiramente para a santidade.
verdade, amém? Glória a Deus. E regenerados para o temor, versículos 17 a 21, voltando lá para 1 Pedro. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, aleluia. Regenerados para o temor. Aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, como já dissemos, tem sua mente, tem seu coração e tem sua vontade transformada para amar a Deus, para amar a Deus. Eu digo isso até por mim mesmo, não apenas pela palavra do Senhor, porque desde pequeno eu tinha temor de Deus, criei em Deus, mas a partir da minha conversão, eu passei a amar verdadeiramente a Deus, amar a Deus, querer agradar a Deus. A vontade foi mudada, a vontade foi mudada. Então a sua vontade é transformada para amar a Deus, para querer agradar a Deus. A sua vontade é transformada para ser grato a Deus, para reconhecer a Deus em todas as coisas. Mas mesmo assim, mesmo sendo regenerados, tendo experiência com Deus, meu querido, nós podemos entristecer o Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que nós podemos até apagar a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. O apóstolo João nos diz, no capítulo 2, versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, uma característica de quem que conheceu a Jesus Cristo verdadeiramente, teve uma experiência real, transformadora, de novo nascimento, é que tem o desejo de guardar os seus mandamentos. E no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aqui já está na primeira carta lá de João, já não é o Evangelho, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não o conheceu. Mas o que Pedro nos ensina aqui é que mesmo que você invoque o Senhor como Deus e Pai e não viva pecando, porém se pecar, Deus não faz acepção de pessoas. Gente, o que está escrito aqui, olha: se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Ele está falando para mim, para você, para a igreja. Não está falando para os de fora não, está falando para nós. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que significa isso, meu amado? Que mesmo que você invoque a Deus e Pai como Senhor, da mesma forma que a consequência do pecado vem para o ímpio, vem para o Filho de Deus também. A consequência do pecado. Nisso, Deus não faz acepção de pessoas, é o que está ensinando a palavra aqui. Talvez você até estranhe isso, mas o fato é que se o servo de Deus pecar, Deus é absolutamente justo. Deus te ama, ama a mim e ama você. Mas Ele nos ama com amor santo. Ele nos ama com amor santo e não pode ser diferente. E pior, quando o ímpio peca, ele já está no lamaçal do pecado mesmo. Mas quando eu e você pecamos, nós abrimos legalidades para os demônios poderem nos atacar, poderem nos afligir. Então quando o cristão peca, é pior ainda. É pior ainda. A palavra do Senhor nos ensina em Números,
capítulo 32, versículo 23. Porém, se fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei, olha só, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Que é um exemplo claro disso. O rei Davi foi perdoado? Foi? Você tem dúvida disso? Eu te mostro o versículo na palavra de Deus, onde o Senhor mesmo diz através do profeta Natã: o seu pecado foi perdoado. Porém, o que você fez às escuras, o que você fez escondido, será feito com as tuas mulheres diante de todo Israel. E nós sabemos bem o que Absalão depois fez com as mulheres de Davi. Eu pergunto, Davi foi perdoado? Foi? E a consequência do pecado? Ele recebeu, meu amado. Porque o vosso pecado vos há de achar. E nisso Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E nós temos que ter consciência disso como cristãos. Na ceia do Senhor, voltando àquele texto de 1 Coríntios, nos versículos 30 e 32, diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Gente, a gente tem desculpa para tudo, não é verdade? Pode. Se você for na cadeia e perguntar para um bandido, ele vai te dar uma desculpa por que ele é assassino, por que ele é ladrão, por que ele é mentiroso, etc. Todos temos desculpas, mas a palavra do Senhor diz que quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Deus permite a correção? Permite. Não há acepção de pessoas. O vosso pecado vos há de achar. E há consequências, meu amado. Não apenas no tempo vindouro, no tempo presente, não apenas no tempo presente, como também no tempo vindouro. Se você quiser abrir o texto, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13. Diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, em letra maiúscula, o dia do Senhor o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele, que está escrito aí, gente? Fale mais alto, sofrerá o quê? Então há dano na eternidade. E muitos pregadores não falam isso. Sofrerá ele dano. Sofrerá ele dano. Mas o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. É o que está dizendo aqui. Será disciplinado pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. E continua dizendo: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É disso que está falando, meu amado. E se você tem dúvida disso, então preste atenção nas palavras de Jesus Cristo, quando Ele falou a respeito do credor incompassivo. E estava falando: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. E aquele credor incompassivo entrega ele aos verdugos até que pague cada centavo. Você sabe por que isso, meu querido? Porque está escrito na palavra do Senhor que o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. O Senhor nos julgará na mesma medida que nós julgamos. O Senhor nos perdoará na mesma medida que nós perdoamos. E quando Ele fala acerca da parábola dos talentos, você que está na igreja e tem negligenciado o seu talento, o reino dos céus é semelhante a um senhor que distribuiu 10 talentos para um, 5 para outro, e 2 para outro, e 1 para outro.
E aquele que recebeu apenas um, ele enterrou o seu talento. E quando o Senhor veio e prestou contas, o que aconteceu? Toma esse que só tem um e dá ao que tem 10. Mas Senhor, o outro já tem 10. Ao que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É isso que Pedro está falando, meu amado. Opa! Eu gosto tanto desse papel, porque... Obrigado, Senhor. Ministração do Marcelo Gambro, meu Jesus. Desculpa, irmãos, eu amava muito aquele homem. Regenerados para o temor. É o que a palavra nos ensina. E o texto continua dizendo que tudo isso, meu querido, é porque nós não fomos regenerados por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, coisas semelhantes. Nós fomos regenerados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, já anunciado, já preparado, antes da fundação do mundo, para que recebêssemos a adoção de filhos, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos feitos herdeiros de Deus e cordeiro de Deus, com tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente tem que andar de modo digno dessa vocação que a gente foi chamado, meu amado. A gente não pode andar de qualquer jeito. E se andar de qualquer jeito, não tenha dúvidas, vai ter consequências. Glória a Deus. Então Pedro diz aqui: então, portai-vos com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação. Não estamos só de passagem, não é verdade? É só de passagem, é rapidinho. Daqui a pouco a gente está com o Senhor. Daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui. E espero que todos nós estejamos diante do Senhor, amém? Continuando a palavra do Senhor. Regenerados também para o amor, versículos 22 a 25. Deixa eu voltar lá para Pedro. 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, a palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua flor e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Gente, assim é a nossa vida. É como uma plantinha que nasceu hoje, de tarde já era. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia. A nossa obediência à verdade está dizendo aqui que ela purifica a nossa alma, nos leva a uma conduta de santidade, como Jesus afirmou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em João capítulo 15, versículo 3. Mas a santidade que o Senhor nos chama, que o Senhor nos propõe, deve nos conduzir a algo maior, ao propósito final, que é o amor. Porque, gente, Deus é amor, a natureza de Deus é amor, mas é uma natureza de amor santo. E a gente precisa ter essa compreensão, que Deus nos ama de uma forma santa. Ele te ama mais do que você consegue imaginar, mas sempre de uma forma santa. Em 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Pedro nos diz: tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Ora, o amor é um fruto do Espírito.
Ou seja, algo que deve ser gerado em nós pela habitação do Espírito de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, quero entrar num detalhe aqui, olha, que está em 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo nos afirma que a fé, a esperança e o amor são os maiores dons. Então ele cita muitos dons, que são dons de ministérios, para o serviço, né? Mas ele fala que os 3 maiores dons é a fé, a esperança e o amor. E desses 3, o maior desses é o amor. E aquele ensino bíblico nos mostra que o amor que vem de Deus não é igual ao nosso. Não é uma sensação carregada de sentimentos e emoções com pessoas mais próximas que nós, como eu mesmo agora. Meu coração se encheu de emoção quando me recordei do meu amado amigo Marcelo Gambaro, que é amado e amigo de muitos de nós aqui. O amor de Deus é diferente, gente, é diferente. O amor no padrão bíblico é esse amor ágape, é esse amor doador, é esse amor que sempre, independente das condições, das situações, sempre busca o bem do outro. 1 Coríntios resume assim, dizendo que ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúme, ele não se vangloria, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É esse o amor no padrão bíblico. O amor é um amor de atitudes. Por isso que Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Não adianta a gente estar carregado de sentimentos, emoções e as lágrimas descendo num louvor tão maravilhoso como foi esse ministrado por esse grupo de louvor pelo pastor Clóvis, na liderança do pastor Clóvis. De nada adianta se a gente sair dessa porta para fora e não vivermos o evangelho, não vivermos a palavra do Senhor. Porque aquele que me ama verdadeiramente guarda os meus mandamentos. E Pedro nos ensina que devemos amar de coração, de uma forma ardente, para que as atitudes do amor sejam de fato realizadas. Senão, gente, nós vamos não passar daquilo que Paulo falou. Um bronze que soa, um símbolo que retine, não passa de barulho. A nossa fé, se não for assim, não passa de barulho. Em Evangelho de João capítulo 13, versículos 34 a 35, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor de uns para com os outros. Talvez você dê um glória a Deus, um aleluia, falar aquele lá é um crente. Mas você vai ser reconhecido verdadeiramente como discípulo de Jesus Cristo, como sal da terra, como luz do mundo, quando eles sentiram o bom perfume de Cristo em você, meu amado. É quando tivermos amor uns pelos outros. Portanto, o amor deve ser sempre a marca evidente na vida de quem foi regenerada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos já concluindo, nosso tempo está curto hoje. Fomos regenerados para a santidade, para o temor e para o amor. Amém? A ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, então, deve gerar santidade. Santidade prática, santidade no nosso dia a dia, santidade nos nossos relacionamentos, santidade com as pessoas, santidade nos negócios, santidade em tudo. Deve gerar temor, para andarmos sempre de modo agradável diante de Deus, sabendo que Deus é justo e o pecado sempre trará consequências. E por fim, deve gerar amor, que resulta em práticas de boas obras, sempre agindo e buscando o bem do outro,
Somente assim seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Cristo. Amém?